Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade aos estudos de constelação familiar. Inclusive, já está terminando esse estudo, né? Nós estamos dando realmente as últimas considerações a respeito desse estudo, né? E vamos ver aí se a gente consegue fazer algum tipo de prática que contemple o pessoal que estará aqui na última aula, tá bom? Vamos ver, eu estou preparando aqui para ver o que a gente pode fazer em conjunto, de forma que todos sejam beneficiados, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a prosperidade financeira e nos negócios, que é um assunto muito interessante, né? Então, a gente não fala só em termos de dinheiro, né? Quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em termos gerais mesmo, né? O que é próspero na nossa vida? Será que é só o dinheiro? Tá? Então, o que eu falar aqui que tem a ver com o dinheiro, na verdade, tem a ver com tudo aquilo que eu gosto de ter na minha vida em fartura. Até mesmo saúde. Saúde, quando a gente tem muita saúde, nós temos uma prosperidade em relação à saúde. Nós podemos ter prosperidade em relação a muitos aspectos da nossa vida, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o dinheiro, mas a gente pode também ir fazendo essas correlações em relação a tudo aquilo que a gente gosta de ter na nossa vida, tá? Com bastante prosperidade, né? Então, da mesma forma que acontece com os relacionamentos, é necessário que exista sempre muito equilíbrio entre o dar e o receber, quando se fala em prosperidade, quando se fala em dinheiro, né? Dinheiro é uma energia muito importante. É uma energia que fala sobre crescimento, sobre possibilidades, sobre caminhos abertos, eh, sobre conquistas, enfim, o dinheiro ele é uma energia muito fértil, né, é uma energia que nos permite exercer, até mesmo nossas próprias capacidades. Quantas vezes nós temos tanta capacidade e somos brecados porque não temos essas condições financeiras de ir atrás daquilo que a gente ama, de fazer um trabalho melhor, porque não temos condições, né. Então, hoje em dia, quando a gente fala em dinheiro, nós temos que rever sim, muitos dos nossos conceitos. Muitas coisas que a gente aprendeu e que ficou lá na nossa infância, na verdade a gente acha que ficou lá, né, porque a gente está trazendo esses aprendizados até hoje para a nossa vida atual, para as nossas ações atuais, aquilo que a gente faz na nossa vida, né. Então, a gente aprende muito sobre dinheiro quando a gente está lá na infância, quando a gente vê o nosso pai, a nossa mãe, a forma como eles agem, como eles, discutem sobre isso, as frases que eles usam sobre o dinheiro, né. Tudo isso vai sendo marcado no nosso ser, vai sendo gravado e gerando as nossas crenças, ou seja, aquilo que a gente acredita ser a realidade. Até mesmo nas religiões a gente encontra muitas, menções a respeito de dinheiro, né, e muitas delas não são muito produtivas, porque muitas delas acabam, eh, focando o dinheiro como se fosse algo prejudicial até. O dinheiro acaba destruindo as pessoas. Quantas vezes a gente já não pode ter ouvido isso, né? Que quando a pessoa tem muito dinheiro, ela se perde. Então, o problema não é o dinheiro, né? O problema não é ter o dinheiro. O problema, na verdade, é como a gente forma as nossas crenças a respeito dessa energia que traz tantas possibilidades para as nossas vidas, não é mesmo? Então, quando a gente fala em dinheiro, nós precisamos lembrar do equilíbrio, do dar e do receber, igualzinho o que acontece com os relacionamentos, né. É preciso dar e receber, dar e receber. É sempre esse processo, para que haja esse equilíbrio, também quando a gente fala em situações financeiras, né. Então, a troca entre os agentes da relação financeira precisa ser justa para os 2 lados. Que troca é essa? Olha, a troca do nosso trabalho. A maioria das pessoas trabalha em algum lugar, ou mesmo que não trabalhe, pela CLT, pode trabalhar de forma informal, não é?
pode trabalhar na sua casa para receber algum valor. Então, tudo isso, todo esse processo que exige alguém que ofereça algo, né, e alguém que compre esse algo que foi oferecido. Esse processo do dar e receber, né, ele precisa ser justo dos 2 lados. Agora, quando a gente fala em dinheiro, a gente não vai pensar: "Ué, se eu estou falando em dinheiro, como eu estou falando em dar?", não é? Mas o dar está aí sim, está embutido sim, o dar. Porque quando eu ofereço algo, eu estou valorizando esse algo, esperando receber a energia do dinheiro, por esse algo que eu ofereço, eu estou dando, não é verdade? Então, hoje eu estou dando esta aula, eu estou oferecendo esse conhecimento, eu não estou recebendo um valor. Então, qual é a prosperidade que está ligada com, por exemplo, esse ato de dar sem pedir em troca, né? O que eu ganho com isso? Eu sempre preciso ganhar dinheiro, né? Então, nem sempre eu ganho dinheiro. Então, eu preciso estar fazendo isso de coração, porque eu sinto que existe um benefício ao fazer isso, né? Ou eu vou dar isso que eu conheço para as pessoas e vou vê-las melhorando, e a melhora das pessoas melhora o mundo. Então, será que essa pode ser uma das nossas fontes, né, de consciência a respeito dessa prosperidade? Porque vamos supor uma pessoa que dá e não recebe, não existe o retorno, né? Isso pode entrar em desequilíbrio, tá? Então, quando a gente fala em dinheiro, né, isso precisa ser muito bem observado, porque se eu faço um trabalho e eu não recebo o justo por esse trabalho, forma-se um desequilíbrio. E a gente vê muito esse desequilíbrio, por exemplo, nos meios aí formais de trabalho, onde o trabalhador muitas e muitas vezes trabalha muito, e o salário que recebe não é um salário tão justo, né? Porque nós vemos a pessoa dedicando horas e horas e horas do seu dia, não é mesmo? Para chegar no fim do dia, cansado, às vezes não conseguir ficar com a família direito, acaba indo dormir para acordar logo no dia seguinte e voltar ao trabalho de novo. Então, será que ele sente que o salário que ele ganha é justo? Será que o que está sendo cobrado é justo mediante o salário que é pago? Então, tudo isso a gente pensa que não mexe com o equilíbrio, né, desses relacionamentos financeiros, mas mexe sim. Então, empresas que não são justas, uma hora ou outra, acabam entrando em desequilíbrio, acabam tendo problemas justamente na parte financeira, né. Então, isso acontece quando o relacionamento não é justo, quando um dá mais do que recebe, quando a gente não reconhece o trabalho do outro, quando a gente não reconhece o nosso próprio trabalho, tá, não valoriza esse trabalho, quando a gente faz sempre gratuito algo, né, a gente faz gratuito, a gente não valoriza esse trabalho, a gente começa a entrar em desequilíbrio com essa área financeira da prosperidade. Então, existe uma necessidade de se valorizar aquilo que a gente faz. Inclusive, é muito interessante quando a gente percebe, através dos estudos, né, que a pessoa que recebe o gratuito, muitas vezes, tá, em alguns aspectos, sente que está devendo algo. É uma coisa interessante isso, né. Quando a gente acha que está, muitas vezes, dando para o outro, dando, 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 e aí a gente vê esse outro se afastando da gente. Não sei se já aconteceu isso com algum de vocês, né, comigo já aconteceu, de eu sempre querer dar, 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 e quando eu ia ver, a pessoa ia se afastando. E aí, através dos estudos, eu pude entender que o que acontecia era justamente esse desequilíbrio. Às vezes as pessoas não querem tudo gratuito, elas querem pagar por aquilo que elas recebem, porque elas se sentem bem fazendo isso. Elas se sentem dentro desse círculo da prosperidade, né. E quando a gente sempre dá
dá, e não dá essa oportunidade da pessoa poder pagar aquele benefício ou aquele serviço que ela está recebendo, essa pessoa se sente incomodada. Então, façam esse exercício e percebam isso na vida de vocês, né, quando vocês, estão dando sempre para alguma pessoa, e vão percebendo o que acontece ali do outro lado, né. É muito visível isso, tá. Então, todas as nossas ações em relação ao dinheiro enviam uma mensagem ao universo, e uma cadeia energética é gerada como resposta. Quando eu só dou, não valorizo o meu trabalho, que mensagem eu dou aí para o universo? Eu digo o quê para esse universo? Que está aí sempre captando todas as mensagens, né, porque a energia, tudo que eu penso, que eu sinto, vai se moldando nesse universo. Inclusive existem as formas de pensamento. Tudo que a gente pensa e sente, forma uma imagem que a gente não vê, mas ela está ali, num plano mental, formando aquelas imagens, né. Nada mais é do que a própria energia se moldando àquilo que a gente pensa e sente. Então, se eu estou ali sempre sem dar o devido valor ao meu trabalho, o que eu atraio para mim? Sempre pessoas que também não vão valorizar esse trabalho. E cada vez mais pessoas que não vão valorizar esse trabalho. Então eu não vou conseguir me estabelecer nesse trabalho para que eu possa produzir, para que eu possa, gerar benefício para o mundo, não é mesmo? Então isso é muito importante que a gente perceba, né, eh, porque é uma realidade, é a energia que está aí, que a gente não está vendo, mas que está sendo formada, né. Isso significa também que nós não podemos fazer, caridade? Não tem nada a ver com isso. Caridade é uma coisa, nós vamos fazer a caridade. Existe o momento certo, o local certo, a oportunidade certa para a gente fazer a caridade. Mas será que todas as pessoas precisam da nossa caridade? Será que quando às vezes a gente está ali com a nossa caridade, a gente não está tirando do outro o poder dele de alcançar o que ele deseja? Pelos próprios esforços? Dele sentir que ele conquistou aquilo? Né. Então, são coisas para a gente refletir. Para essa energia que permeia o universo, tudo possui o seu valor. E quando não valorizamos nosso trabalho ou do outro, se instaura um desequilíbrio, né. Então, tudo tem um valor no universo. Até o desvalor é considerado no universo. Então, nós temos sim que refletir mesmo sobre tudo isso, né. Allan Kardec, ele vai falar até lá no final, se não me engano é do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, agora eu não estou lembrada, tá, mas eu acho até que deve ser no Livro dos Médiuns. É, no Livro dos Médiuns. Eles cobravam as sessões. Lá no final do livro, ele fala. Por quê? Era importante aquilo, tinha sua importância, ele sabia o que ele estava fazendo, né. Então, hoje em dia, existe uma outra cultura a respeito do cobrar, do se valorizar algo. É como se fosse algo que é antiético, que não se pode fazer, mas não é bem assim. Essa é uma cultura que foi gerada aí na nossa sociedade, tá, que faz com que as pessoas, se limitem em relação à parte do dinheiro, como se o dinheiro fosse algo, que não fosse bom, né, que fosse prejudicial, como se ser pobre fosse o bom. Fosse o que realmente uma pessoa humilde precisa ser. Só que ser humilde não tem nada a ver com ser pobre, né, são conceitos totalmente diferentes. Então existe uma salada feita aí pela sociedade e que nos foi passada, nos foi ensinada em relação ao dinheiro. E isso gera um grande desequilíbrio entre as pessoas, nos sistemas, né.
Então, quando na constelação a gente fala da prosperidade, da questão financeira, tá? É preciso que a gente comece a mudar a nossa forma de ver o dinheiro na nossa vida, o dinheiro dentro do nosso sistema. É necessário que a gente mude alguns conceitos, tá? O dinheiro, ele deve ser sempre empregado a favor da vida. E aquele que desvaloriza ou despreza a energia do dinheiro acaba desvalorizando o valor da própria vida. Porque o dinheiro, está a favor da vida. Agora, aqueles que vivem para o dinheiro estão invertendo os papéis. A culpa não é do dinheiro. A responsabilidade é das pessoas, dos seres humanos, que precisam gerar consciência em relação ao dinheiro. É preciso gerar consciência. Madre Teresa de Calcutá, ela recebia muita ajuda de pessoas ricas. Ela recebia. E com essa ajuda, ela ajudava as pessoas. Se não fosse essa ajuda, como ela teria feito tudo o que ela fez? Do nada, né? De que jeito? Com os pés descalços? Com a sandália da humildade, né? Não. Se a gente for pesquisar muito bem aí a vida de Madre Teresa de Calcutá, nós vamos ter umas descobertas bem interessantes, não é? Basta que a gente entenda que o dinheiro está a serviço da vida e não o contrário, tá? Quando a gente entende isso, a gente entra em equilíbrio com essa energia. A gente manda essa mensagem para a energia universal, que nos responde nessa altura, nesse nível. E aí, a prosperidade começa a rolar na nossa vida, porque nós nos abrimos para a realidade, né? Então, o dinheiro está relacionado com a figura materna. Olha que coisa interessante, né? E dentro das constelações, a gente vai relacionar o dinheiro com as mulheres, porque o dinheiro é fértil como as mulheres. Ele traz as benesses, ele traz a vida, né? Ele está a favor da vida. O sucesso dos negócios e na profissão vem com a bênção da mãe. Então, olha só as ligações aí na constelação familiar. Quando a gente honra a mãe, nós estamos honrando a fertilidade, nós estamos agradecendo a vida que nos foi dada, aquele útero que nos carregou e que nos trouxe a vida, aqui onde nós estamos hoje. Não importa que mãe foi essa. Quando a gente tem a consciência da importância de honrar a mãe, seja quem ela for, não importa, nós estamos trazendo para a nossa vida a energia do estar tudo bem com o dinheiro, com a prosperidade, tá? Então, esse dinheiro na nossa vida, essa prosperidade vai ser abençoada pela nossa mãe, né? Então, tomar mãe, o que é tomar a mãe? É aceitá-la do jeito que ela é. A mãe ideal, a gente já sabe, né? O arquétipo da mãe. É aquela mãe ideal, é aquela que cuida da gente, que nos ama, que nos dá carinho, que nos dá conforto, nos traz segurança, cuida da gente, né? Essa é a mãe ideal. Nem sempre a nossa mãe vai ser a ideal. Ela vai ter os defeitos dela, as dificuldades, enfim, as limitações de um ser humano normal, né? Então, quando eu falo em tomar a mãe, eu estou dizendo que eu vou, como pegar um copo d'água e tomar, eu vou aceitar minha mãe do jeito que ela é, da forma como ela é. Eu não preciso concordar com algumas atitudes dela, né? Achar que tá tudo maravilhoso. Eu não preciso fazer isso. Mas eu só preciso entender que essa é a minha mãe. Ela me deu a vida. Isso é ponto pacífico. Com essa vida, eu fui colocada no mundo, né? E eu estou de bem com isso. Eu tomo essa minha mãe. Eu aceito e honro essa mãe que me deu a vida, né? Isso favorece energeticamente o nosso caminho em direção ao nosso sucesso financeiro. Então, o tomar a mãe, aceitá-la e honrá-la,
nos faz ficar energeticamente equilibrados nesse sentido, tá? E seguir em frente na nossa prosperidade. É lógico que existem outros fatores também que vão influenciar as nossas questões financeiras, obviamente, tá? Outras questões que são diversas, né? Mas o fato da gente não aceitar, não honrar nossa mãe, já, logo de cara, já prejudica o nosso sucesso financeiro, já dificulta. Se a gente poderia ter muito sucesso financeiro, ele fica bem diminuído, bem dificultado, certo? Em constelações focadas no campo financeiro, então a gente faz constelações focadas na parte financeira. Existem pessoas que buscam fazer essas constelações, né? Porque estão em situações que não aguentam mais, tudo que ganham perde, é, empreendem algo e dá errado, tem prejuízos, né? Estão indo muito bem, daqui a pouco começa tudo muito mal. Enfim, uma série de coisas. Aí a pessoa vai lá e faz uma constelação da parte financeira, né? Então, nesse tipo de constelação, é muito pertinente pesquisar um pouco sobre questões ou desequilíbrios que o constelado tenha com a sua mãe. Então, é de praxe a gente pesquisar essa parte em relação à mãe, tá? Porém, isso não é uma regra, nem todos acabam fazendo isso. É interessante, mas também a gente não vai colocar uma regra, né? Não existe regras dentro da constelação, porque é tudo muito intuitivo, né? É, tem a ver com o campo fenomenológico, com o que ele vai apresentando ali, que a gente vai navegar nesse campo, né? Conforme ele vai se apresentando, a gente vai navegando nele mesmo, entendendo o que está acontecendo, tá? Então, pode ser que a gente não faça isso, mas geralmente acontece, né? Então, o constelador, nesse caso, ele deve ter a perspicácia e a intuição apurada para conseguir observar outras causas das dificuldades financeiras, né? Como isso não é uma regra. Então, isso é como eu já disse ali um pouquinho antes. É realmente algo forte, que acaba prejudicando mesmo essa área, mas existem outros fatores que podem estar também ali prejudicando, tá bom? Inicialmente, é interessante acolher a criança da pessoa, né? Depois colocar o filho e mãe frente a frente e dizer as frases de solução. Então, dentro ali da constelação, né? Quem está magoado? Quem sofreu? Provavelmente a criança da pessoa. Quando ela era uma criança, ela viu muitas coisas, ela passou por muitas dificuldades, né? Nas suas fases de amadurecimento, em que ela teve provavelmente muitos embates ali na família, né? Então, é preciso que um constelador, nesse momento, saiba como abordar essas questões, saiba como chegar ali na parte da criança que sofreu, né? E fazendo esses ajustes ali no próprio campo mesmo, isso vai acontecendo naturalmente, tá? E aí temos aqui um exemplo de frase de solução, que pode ser assim. Só lembrando, né? Frase de solução é aquele momento em que constelado e terapeuta, constelador, né? Eles chegam no momento de fazer alguma coisa para aliviar aquela questão. Então, o constelador, ele vai repetindo algumas palavras para esse constelado ir repetindo. Então, ele vai falando e o constelado vai repetindo, né? Eu costumo falar algumas coisas e depois eu deixo a própria pessoa ir falando o que ela quer expressar ali, naquele momento, porque geralmente ela vai colocar aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? E vai fazendo realmente essa reparação, tá? Então, um exemplo da frase de solução poderia ser a seguinte: do constelado fazer ali para a mãe, né? Gratidão pela vida que me deu. Sinto muito pelas dificuldades financeiras e em sua carreira que possa ter passado. Sinto muito a todas as mulheres do nosso sistema por todas as dificuldades financeiras e lutas pela sobrevivência. Sinto muito pelas dependências que muitas de vocês tinham com seus parceiros. Por favor, mamãe, me abençoe, para que eu possa seguir em frente do meu jeito,
e que eu possa tomar as melhores decisões para ter prosperidade financeira e sucesso profissional, né. Então aqui um exemplo de frase pode ser o que o constelador sentir, né, que seria útil falar ali, tá. Esse é só um exemplo. E a gente fala sempre mamãe, por quê? Quem está, na verdade, falando? Aquela criança, né? Na verdade, quem fala esse mamãe é a criança, porque é ela que está magoada. Ela já traz lá desde a infância. Então, é como se a gente voltasse lá naquele tempo em que era uma criança e que via tudo acontecendo de uma forma muito dura, e é falado então. É como se voltasse lá e reparasse isso, né? Colocasse a energia em ordem, tá? Então, por isso que se chama frases de solução, né? Além das frases de soluções voltadas para a figura materna, podem também ser feitas frases para o pai. Então, para a mãe, para o pai também, tá bom? E isso se o constelador ou consteladora sentir que deve fazer, tá? Muitas pessoas possuem a compulsão de gastar, né? Aquela compulsão, aquele desejo que só se acalma depois que a pessoa vai lá e compra, né. Dentro da constelação, essa compulsão pode estar sendo fortalecida por algum ancestral, tá, que possuía algum vazio existencial ou carência e que foi sendo trazido para as gerações futuras. Então, isso é uma hipótese. Quando a gente faz a constelação, pode ser que a gente chegue a esse ponto, né, de concluir isso ali devido às energias e a tudo que vai surgindo na constelação, tá. Então pode vir lá do passado, né. Eh, Aí eu vou trazer agora algo que é a minha visão, né, a minha visão pessoal. Não foi pegado de nenhum lugar, nem de um livro, e nada. Eu que penso assim, né. Eh, Refletindo sobre essas questões de um membro da família acabar tendo que manifestar algo que veio lá de trás, né, eh, eu penso que cada pessoa dentro do sistema tem alguma propensão a algo, né. Então existem questões pessoais, questões da pessoa mesmo, tá, que precisam ser trabalhadas, né, em relação ao mesmo ponto dessa energia que veio lá das gerações passadas. Então é como se essa energia ficasse aí, permeando esse sistema, até que ela encontrasse um representante, que se afiniza com ela, porque a gente está falando de energias, né. Então, quando eu tenho uma energia que está aqui, viva dentro de mim, o que que eu atraio? Atraio consciências, energias parecidas, não é? Então, eu acho que faz muito sentido a gente entender dessa forma. Dentro de um sistema, num sistema atual, uma pessoa acaba representando aquele antepassado. Por quê? Porque ela possui essa essa questão, esse desequilíbrio por algum motivo, né. Ela possui essa energia dos antepassados que fica aí permeando, vem, se afiniza com essa energia desse membro da família e fortalece essa questão na pessoa. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente realmente se livra desse peso de um quantum de energia que não é nosso, que é de outras pessoas, de outros componentes desse sistema, né. E aí a gente só fica com o que é nosso. Isso que ficou pra gente, que é um pouco, é uma quantidade bem menor dessa energia que já estava aqui, é isso que essa pessoa precisa trabalhar. Então não adianta ela só fazer uma constelação, ela precisa se trabalhar, ela precisa, usar alguma ferramenta terapêutica para ela trabalhar essa questão que estava forte nela e que depois da constelação se enfraqueceu bastante, né. Se enfraqueceu por quê? Porque aquilo que potencializava foi apaziguado dentro da constelação. Porém, existe a parte que é relativa à própria pessoa, né. Então, constelação não vai fazer milagre, não vai agora resolver a questão da pessoa, totalmente. Então, se a pessoa ela tem essa conversa
com a falta de prosperidade, ela faz a constelação, ela vai ficar mais leve e a vida vai começar a fluir melhor. Porém, se ela não se trabalhar as suas crenças, aquilo que fez com que ela se afinizasse com essa energia da falta da prosperidade, ela também vai continuar tendo certos problemas, porque não tem como ter milagres, né? Todas as pessoas vêm aqui para o planeta para aprender, para evoluir, para crescer como pessoas, como seres humanos. E isso faz parte do crescimento. Por isso que não existe mágica, né? Não existe. Constelação não é mágica. É uma ferramenta que nos ajuda a nos aliviar de energias que não são nossas, para que a gente fique com o que é nosso. Por isso, nas frases de solução, o que a gente fala? Olha, eu te devolvo o que é seu e eu fico só com o que é meu. Agora eu preciso ir com o que é meu. Justamente por isso. Porque agora eu vou com o que é meu. Agora eu vou resolver o que é meu. E eu não estou com essa minha parte potencializada com essa energia que veio das gerações ali anteriores, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então, nesse caso, né, não basta que o membro da família atual, que manifesta o desequilíbrio, veja a situação em seu sistema. Isso é muito importante. Mas não basta isso. É preciso que também faça o trabalho de ressignificação pessoal em busca do equilíbrio, do seu próprio equilíbrio, né? É preciso que ela continue fazendo seu autoconhecimento, suas terapias ou o que for, para que ela melhore como ser humano, tá? É, na verdade, se não fosse assim, na minha visão, nós seríamos meras vítimas do destino. Quer dizer, então, que uma energia vem lá dos antepassados, fica permeando esse sistema e ela me escolheu. Isso seria ser uma vítima, né? Por que que eu honro esse antepassado? O que que é esse honrar? Eu honro esse antepassado porque, através de mim, ele está sendo visto. Não é interessante? Aquela energia que não foi vista vai ser vista através de mim. É como se fosse, colocou mais aqui onde já tinha. Aí, se eu não resolver e eu morrer, essa energia vai continuar aí, com tudo que veio do antepassado, mais a minha, junto, e vai para frente. E vai para frente. Porque ninguém vê essa energia, ela nunca é resolvida, ninguém faz nada, a gente só vai levando, 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 e ela vai rolando. É energia. E quando se trata de energia, não importa se é boa ou se é ruim. Acontece dessa forma com energias positivas também, positivas, né, nesse sentido. Vamos dizer, energias produtivas, energias benéficas. Quanto mais tem energia benéfica, mais e mais tem. Não é assim? Quando a gente está num local onde se faz o bem, onde se faz orações, onde se faz mantras, aquilo bomba de energia, não é? E quanto mais se faz, mais bombado fica o negócio. Não é assim? É a mesma coisa. Esse processo energético aí, que é explicado pela constelação, tá? Só que aí a gente vai falar nesses energias que trazem o desequilíbrio, né? Porque é isso que acaba levando as pessoas a fazer as constelações, né? Porque elas querem resolver essas questões que elas não entendem, repetições de padrões e uma série de coisas que elas nunca conseguem resolver, né? E elas vão lá, fazem a constelação, percebem que flui, porém, elas também percebem que nem tudo simplesmente faz puff e some, porque não existe isso. Não existe isso. No próprio processo da constelação, né, existe uma forma de ver tudo aquilo que vai trazendo insights para a pessoa. Aí ela mesma, dependendo do seu estágio de autoconhecimento, ela mesma vai
tirando uma série de conclusões e reflexões para a sua própria vida. Então, nesses casos, acontece as 2 coisas. A pessoa automaticamente ela já libera o sistema e ela automaticamente já tem as reflexões e os insights para resolver a parte que é dela. Isso também pode acontecer. Então, mais uma vez, não foi mágica, foi um processo terapêutico mesmo que ocorreu, terapêutico e energético. Por outro lado, todos temos inconscientemente a necessidade de honrar o nosso sistema. Todos nós temos, não é? Porque todos nós, como já dissemos ali desde o início dos estudos, todos nós estamos ligados com uma teia de aranha mesmo, muito grande, que nos liga, né? Então não tem como nós não querermos honrar esse sistema. Aí a gente vai lembrar de tudo que a gente já estudou sobre as 3 consciências, né? Que é aquilo que existe aí dentro do sistema que automaticamente faz com que a gente queira estar nele. Mesmo que a gente saia dele, a gente sente que a gente precisa dele. Porque, seja lá qual for o nosso sistema, nós necessitamos pertencer, né? O pertencimento é aquela situação que nos faz sentir que a gente é alguém, que a gente faz parte de algo, né? Que a gente veio dali. É como se trouxesse para a gente uma identidade, né? É a nossa família, o nosso sistema da onde a gente veio. Todo esse sistema faz parte da nossa identidade. Então, quando honramos os nossos ancestrais com algo que nos machuca, então a gente está honrando, né, de uma forma que a gente está se machucando. Então, por exemplo, eu estou sempre perdendo, perdendo, perdendo dinheiro, porque eu venho de um sistema que está sempre perdendo, 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 chega em mim, eu tenho disso também, honro esse sistema. E isso é inconsciente, né? Isso é aquela parte que a gente falou também já do amor à beira do precipício, que também é um termo que a gente usa dentro da constelação, né? Amor à beira do precipício, lógico, né? Porque tá me prejudicando e eu tô nele, eu tô nesse sistema aí de coisas, né? Reproduzindo, dando sequência. Então, uma boa solução para esses casos é reverenciar todos os membros do nosso sistema com frases de solução também. Então, a gente pode até olhar para trás, reverenciar, por exemplo, todas as mulheres do nosso sistema e fazer aquela fila, né? Então, se a gente participa de uma constelação presencial, a gente pode ver as situações assim de várias mulheres representantes de antepassados, né? Uma atrás da outra, como eu já vi isso acontecer. E a constelada sentiu uma emoção muito forte, muito, muito forte. Porque ela olha para aquelas mulheres que são as representantes e vê ali, sente a energia de todas as mulheres que faziam parte ali, que fizeram parte, né, das gerações passadas. E a força que todas juntas têm, a força para trazer essa fertilidade, essa condição de viver, de ir para a vida, né? De ir para a vida com prosperidade. Então, é uma das frases que a gente pode usar aqui como exemplo para uma situação dessa seria assim: eu vejo vocês, eu sinto muito pelo que passaram, sinto muito pela carência e vazio que sentiram. Eu reverencio a cada uma de vocês e devolvo o peso que lhes compete e me liberto para viver a minha história, né? Esse peso é delas. Você vê, mas cada um tem que ficar com o que é seu, porque isso é o que nos faz crescer, né? Nós não podemos transferir o que é nosso para outras pessoas. Nós temos que aprender com o que é nosso, né? E essa é a consciência da pessoa que está ali também fazendo esse movimento, tá? Então, as frases de solução aqui para fechar esse assunto, elas nos ajudam a nos libertar dos padrões de comportamentos repetitivos dentro do nosso sistema. Elas vão ajudando a desfazer os nós, os emaranhados,
energéticos, porque quando a gente fala, a gente verbaliza, né, nós estamos, reconhecendo, usando o verbo para isso, né, e é como se a gente estivesse fazendo decretos mesmo, e estamos ali, deixando sacramentado aquilo, né, de forma bem clara, concretizando aquilo que a gente, viu como sendo necessário, tá bom? Então, vamos terminando aqui essa aula de hoje, tá?